Olá, estamos de volta. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu uso o ChatGPT para facilitar a minha vida. Caso você não saiba, eu dou aula de inglês, além de ministrar outros cursos também, mas eu não vou falar sobre eles aqui. Agora eu vou falar somente sobre como que eu uso essa ferramenta para facilitar a minha vida enquanto eu estou dando as minhas aulas de inglês. Caso você também seja um professor ou algum tipo de mentor, essa ferramenta pode te ajudar muito na hora de entregar as suas demandas. Bom, eu criei uma estrutura de um curso com o ChatGPT, eu coloquei os prompts, mandei as informações para ele, eu pedi, monte uma estrutura de um curso de inglês do básico ao avançado para os meus alunos. E ele montou, ele dividiu entre módulos, cada módulo tinha as suas etapas, as suas fases lá, e eu pedi, além disso, para que ele me desse atividades, e é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Uma dessas atividades é ensinando o meu aluno a falar as horas. Bom, eu já tenho toda essa informação na minha cabeça, mas para o meu aluno entender é importante que ele veja algumas coisas visuais, que ele tenha informações. E ao invés de eu gastar tempo fazendo esses criativos, criando esses materiais, ou quem sabe até comprando esses materiais, eu peço para o ChatGPT criar, elaborar esse material e eu apresento ele para o meu aluno. Claro que de uma maneira mais apresentável, né? A gente vai para o Canva, monta toda a estrutura e organiza isso. Mas bom, aqui está um exemplo que é as horas, né? Eu pedi para ele montar uma estrutura e você não precisa entender inglês, basta você observar aqui que ele me entregou exatamente o que eu queria. Ele montou aqui a estrutura para mim em inglês, ele explica, né, a diferença que no inglês nós temos a separação entre dia e noite, que é o PM e o AM. Talvez dia e noite não seja uma boa explicação, mas só para você entender o contexto aqui, o AM é até meio-dia e depois de meio-dia nós utilizamos o PM. E o ChatGPT ele colocou aqui essa explicação, ele fala, né, como que funciona os minutos, porque não é exatamente como nós falamos no português, perdão. Há algumas coisinhas extras que é importante a pessoa saber, e ele me deu alguns exemplos, ele fala, né, de alguns casos especiais, quando nós temos que mudar a forma de dizer a palavra. Por exemplo, no português nós falamos meio-dia, né, nós não temos meio-dia, nós temos meia-noite. O inglês também tem os seus casos especiais. Pedi ele para passar para o português, claro, para o meu aluno ver. E aqui está exatamente o que ele escreveu acima em português. E aqui, ó, para você observar aqui, como eu já estou acostumada, como eu já entendo o ChatGPT, eu sei exatamente o que pedir para ele. Eu não fico muito tempo escrevendo os prompts. Mas é claro que isso depende da situação, depende do que eu preciso. Nesse caso aqui, nessa situação, eu sei exatamente o tipo de informação que eu preciso extrair dele, e eu escrevi um prompt bem simples. Você é o professor, como eu falei no vídeo anterior, né? Você passa para ele quem que é a pessoa, ele é o professor, o verbo, né? Ele está ensinando, ensine sua aluna, a audiência é a aluna, e o que? As horas em inglês. E aí ele coloca, né, mais atividades aqui, mais contexto para eu poder passar para minha aluna, para meus alunos. E aqui tá, eu pedi para ele 10 atividades, ele me passou as atividades, e o que eu tive que fazer foi simplesmente montar. Eu já tenho uma estrutura, né, preparada no Canvas para receber esse tipo de material, é copiar e colar para lá. Além de atividades para os meus alunos, eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura do curso que eu montei usando o ChatGPT. E aqui eu tenho o básico 1 e o básico 2. Eu vou mostrar para vocês só o básico 1. Aqui no básico 1, isso aqui foi tudo criado pelo ChatGPT. É claro que eu posso fazer isso, claro que isso é simples, mas o tempo que eu gastaria fazendo isso, eu deleguei para o meu assistente virtual. Tá? Então, se você clica aqui, ele me dá exatamente o script da aula, o que tem que acontecer. E eu falei para ele, olha, eu quero que essa aula aconteça em 15 minutos, no máximo.
porque essa vai ser uma aula gravada. E aí ele me deu essa estrutura, falou, olha, faça isso, 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 isso. Me deu exatamente o script que eu devo utilizar na minha aula de inglês. Você voltar aqui, ó, todos eles seguem a mesma coisa. Aqui, ó, o alfabeto. Lembrando que isso aqui é o básico, tá? Não tem nada muito... Isso é o básico. Só para você tirar de exemplo. Sons e pronúncia, né? Porque é importante. Muitas pessoas, né? Quando estão estudando inglês, elas ainda têm que acostumar como que se pronuncia o I, como que se pronuncia a letra A, como que se pronuncia a letra U, tá? E aqui ele me dá, né, um script de exercícios, e para você ver como que isso é poderoso, essa ferramenta é poderosa, aqui ele me dá o script, e aqui ele fala, escolha alguns sons. Eu posso vir aqui no número 2 e falar, olha, escreva uma atividade utilizando esse tema aqui, ó, porque o meu objetivo é isso aqui. Ou eu posso falar, escreva uma atividade para treinar o diálogo. E aqui a imaginação é o limite. Se a gente for lá para baixo um pouquinho, mais adiantado, né? Práticas e conversação. Conversa sobre família. Você clica aqui, ele me dá o script completo. Eu posso ir lá no ChatGPT e falar, me dá um vocabulário, ou me dá uma atividade, né, sobre vocabulário a respeito de conversas sobre família, enfim. Aí é um bate e volta, né? Você tem que entender o que, enquanto você estiver trabalhando, né, com o seu computador aí na sua casa, onde quer que esteja, você tem que entender que você tem um assistente virtual 24 horas à sua disposição. Vamos usar um exemplo dos advogados. Eles não têm os associados deles, que eles precisam de alguma coisa, né? Talvez não seja tão complexo que o associado tenha a capacidade de fazer. Ele simplesmente delega, ele fala, olha, me entrega isso aqui até o final do dia. O ChatGPT você não precisa falar até o final do dia. Ele te entrega em segundos. Quem sabe demora um pouquinho mais, né? Porque pode ser que o que você precisa seja muito grande, mas ele vai te entregar. Então, é saber usar. Eu acompanho muitos canais gringos e o que eles estão fazendo lá fora, utilizando essa ferramenta, assim, eu fico muito empolgada porque durante muito tempo nós fomos dependentes, quem sabe até eu posso utilizar a palavra refém, né, das grandes empresas ou de grandes corporações para fazer algumas coisas. E hoje não. A gente tem acesso a isso. Isso te dá uma liberdade tremenda. Então hoje basta você ter internet, um dispositivo, seja um computador ou um tablet ou um celular, e você consegue fazer isso. Você consegue aprender o que você quiser, você consegue ensinar o que você quiser. Suponhamos que a sua área de expertise não seja o inglês, seja, não sei, talvez você seja um cozinheiro. E aí você pode pedir para o ChatGPT criar aqui uma estrutura de um curso de culinária. Muitas donas de casa, né, eu conheço, sabem fazer comidas maravilhosas que eu não me arriscaria a fazer. Elas podem montar aqui uma estrutura de culinária. Marceneiros, eu conheço muitos instaladores de ar-condicionado que não utilizam essa ferramenta e poderiam estar utilizando essa ferramenta, ganhando dinheiro com ela, facilitando a vida deles com ela. Tá? Então é força de vontade, é querer, é estudar e você consegue. Beleza? Eu não vou estender muito não, eu vou ficar por aqui. Isso é tudo, até a próxima e um abraço.